a gente entre em comunicação com vocês e tenha uma grande interação entre os membros da sociedade. A minha ideia aqui hoje, né, o convite do Renato é muito propício e muito interessante. Vocês vão ver que a IMEA vive um momento muito parecido com o momento que a SBIS vive, né? Então a minha ideia é discorrer um pouco, contar para vocês o que a gente está fazendo no âmbito internacional e depois a gente abrir para perguntas, fazer comentários e eu com prazer responderei as perguntas de vocês, tá? Então a visão é uma visão geral do que a IMEA faz. Já vou antecipar aqui, é muito interessante quando a gente pensa em medical, né? O Medical Informatics ela já deixou de ser médica há muito tempo. A SBIS teve a felicidade de nascer num momento em que a informática em saúde já era mais forte do que a informática médica. Mas a IMEA, como nasceu há 40 anos, ela sofre desse problema, né? Bem, então a IMEA ela se coloca como missão ser o organismo mundial para a informática em saúde e informática biomédica, né? A IMEA é uma associação de associações, ou seja, ela é uma federação de associações como a SBIS, né? E, portanto, ela tende muito mais a representar países do que representar empresas ou organizações acadêmicas, apesar de existirem membros acadêmicos e membros corporativos. O objetivo da IMEA, então, é oferecer liderança e conhecimento para a comunidade multidisciplinar do nosso campo de atuação, para gestores, formuladores de políticas, para contribuir com a transformação do serviço de saúde e, enfim, com uma visão internacional de melhoria da saúde das nossas populações. Isso aqui é uma visão muito legal, né? É uma visão internacional de melhoria da saúde das nossas populações. Então, até eu não sei se vocês viram hoje uma troca de e-mails importante que aconteceu de solidariedade aos colegas japoneses, né? Então, são coisas assim que permeiam o ambiente da IMEA, que é essa questão de pensar globalmente, né? E pensar nos interesses globais e não nos interesses locais ou interesses regionais, né? Então, assim é da natureza da IMEA criar um ambiente capaz de atrair cientistas, pesquisadores, usuários, fornecedores, consultores e desenvolvedores em busca de colaboração e cooperação internacional. Então, vocês vejam que isso se parece muito com a própria SBIS, né? A SBIS tem esse jeitão de querer atingir essas coisas. Só que a SBIS, obviamente, pensa nacionalmente, enquanto que a IMEA pensa internacionalmente, né? Então, como eu disse, ela é uma federação internacional de organizações de informática em saúde, né? É até interessante uma questão que eu vou antecipar que está aqui, né? Que ela é formada por sociedades como a SBIS, né? E que até há pouco tempo atrás a gente falava em sociedades nacionais dentro da IMEA. Mas houve um problema porque Taiwan, por exemplo, Taiwan e Hong Kong têm sociedades na IMEA. E a China, do jeito que ela cresceu, do jeito que ela se posiciona hoje, Hong Kong e Taiwan não são países, são províncias da China. Isso causa problemas diplomáticos internacionais incríveis, né? Então, a IMEA ainda tem como filosofia receber apenas uma sociedade por país. Mas ela não iria destruir as sociedades já existentes, como a de Taiwan e Hong Kong, por causa disso. Então, nós deixamos de chamar, houve uma mudança importante no Estatuto ano passado, para a gente falar em sociedades membros e não sociedades nacionais. Mas, por exemplo, não cabem duas sociedades brasileiras de informática em saúde dentro da IME. Não faz sentido nenhum. A representação tende a ser nacional, né? Então, ela foi fundada, assim como a SBIS, né, começou dentro de uma sociedade de informática em saúde ou dentro da Sucesso, como iniciativas de computação em medicina. Também a IMEA começou em 79, ela começou antes, começou em 67, como um grupo de interesse da Federação Internacional de Information Processing, da qual ela é membro até hoje. E em 79 virou uma sociedade independente. Então, ela é uma sociedade sem fins lucrativos baseada em Genebra.
né? Então, ela é uma Genebra, na Suíça, por motivos, né, como as grandes organizações internacionais estão na Suíça também. Além das sociedades, há também membros acadêmicos, corporativos e correspondentes. Esses membros acadêmicos, principalmente, eles são vistos como importantes porque eles dão credibilidade à IMEA e eles têm uma contribuição financeira também significativa. O que os países, né, o que as sociedades pagam, depende de um ranking que a WHO, né, que é a Organização Mundial de Saúde, define. A gente segue um critério lá que o Brasil, por exemplo, paga a terceira taxa ou quarta taxa, apesar de ter 200 milhões de habitantes, mas ele é visto como um país emergente, né? Então, para da contribuição internacional. E desde o primeiro momento, sempre esteve muito próxima de, de atividades da IMEA. Bem, aqui a nova página da IMEA é uma página que todos os sócios de todas as entidades ligadas à IMEA têm acesso às coisas da IMEA, né? Inclusive, como a gente vai falar mais à frente, o Yearbook, que é um produto da IMEA que é muito subutilizado, principalmente nos nossos países. Tá? Mas aqui é só para ter uma visão do novo site da IMEA. A ideia é um dos working groups da IMEA, do qual o Renato Sabatini faz parte. Ele tem como objetivo construir redes sociais, ou seja, a ideia é melhorar bastante o nível de serviços que é prestado pelo site da IMEA. Tá? Mas isso é um detalhe, a gente volta a ele mais à frente, se for o caso. Né? Bem, então, um pouco mais de informação sobre a IMEA. Né? Ela é uma federação sem fins lucrativos e todo o trabalho é voluntário. Eu estou mentindo, na verdade a gente paga para trabalhar. Né? Eu vou para as reuniões da IMEA, eu tenho que me virar para conseguir os recursos. Não existe nenhum subsídio, nenhum apoio, viagem, nem nada para quem participa das reuniões da diretoria da IMEA. Né? A exceção é que recentemente, né, a gente criou um cargo de CEO, Chief Executive Officer, que é remunerado part-time. Então ele recebe um salário aí de 35 mil dólares ano e é uma pessoa muito qualificada e muito responsável, e com grande história de IMEA, e que faz o papel de CEO. Como CEO, ele tem a função, entre outras coisas, não só de tocar o dia a dia da IMEA, mas também de procurar novos projetos e trabalhar na direção da sustentabilidade da IMEA, que é um tema que eu vou falar mais à frente. Tá bem? Bem, então, mais de 55 sociedades nacionais, né, representando os países, são membros da IMEA. Né? Mais de 60 membros acadêmicos e corporativos, e então a gente tem uma rede de contato em mais de 85 países. E a gente acha que isso tudo é muito pouco utilizado. Né? É um conjunto de recursos, de seriedade, de isenção, né? É um conjunto de SBISes, é um conjunto mundial de SBISes que está sendo pouco utilizado. Né? Se a gente pegar todos os membros que estão nas organizações representadas pela IMEA, a gente vê que a gente tem uma rede de mais de 50 mil pessoas no mundo da informática em saúde. Né? A IMEA possui um relacionamento muito importante construído nos últimos 5 anos com a Organização Mundial de Saúde, e até uma iniciativa importante eu vou mencionar mais à frente para vocês, que é de criar nesse ano, ao longo dos próximos 11 meses, criar um documento conjunto IMEA, Organização Mundial de Saúde, descrevendo iniciativas de e-health em todo o mundo. Né? E também a IMEA é Liaison A com o Comitê ISO TC205, ou seja, assim como existe uma estreita relação aqui no Brasil entre o que a ABNT faz e o que a SBIS faz, na verdade, não existiria a ABNT se não existisse a SBIS. Os quadros da ABNT são quadros que vieram da SBIS, foram formados pela SBIS. Da mesma maneira, isso acontece no Comitê 215, e
não é da nossa pauta aqui, mas é importante lembrar, e eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente, é que, além do Comitê ISO 215, existe uma coisa chamada Joint Initiative Council, que é um conselho de organizações como a ISO, ou seja, a ISO, HL7, DICOM, I3E, CDISC e outras, que tem como objetivo harmonizar os esforços de padronização em todo o mundo. Né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque esse é um campo que interessa muito a mim, tanto como o IMEA como a BNT. Tá bem? Então a gente fala um pouco mais sobre isso lá à frente. Bem, como é que acho que é interessante dizer como é que a IMEA é organizada, para a gente ver que a gente participa dela o tanto que a gente quiser, depende do nosso gás. Né? É só a gente se expor e a gente tem a chance de participar ativamente da IMEA. Em primeiro lugar, tem o board da IMEA, né? Tem uma diretoria formal e responsável juridicamente pela administração da IMEA. Na verdade, é que responsáveis legalmente pela IMEA são duas pessoas. O presidente, que é o Antoine Gaisbühler, que é do Hospital Universitário de Genebra, e eu, que sou tesoureiro. Nós dois assinamos as coisas que acontecem pela IMEA, os contratos todos. A secretária é a Lynn Hammer, da África do Sul, que tomou posse recentemente, e o CEO, que é um cargo então que tem muita responsabilidade e ele é remunerado, né? Ele é um enfermeiro que tem uma excelente formação clínica e teórica, né? E ele não vota, quer dizer, como ele é remunerado, ele não vota. Né? No board, quem vota é a diretoria formal mais as vice-presidências. Né? E aí existem várias vice-presidências. Existe uma vice-presidência que toma conta do yearbook, é uma vice-presidência de serviços. Cada medinfo que vai ser organizado requer que haja um vice-presidente tomando conta dele. Né? Os working groups, a gente vai mostrar todos os working groups existentes. Tem um vice-presidente, no caso é uma vice-presidente, a Hyeon Park, da Coreia do Sul, que ela toma conta quer dizer, ela faz a relação entre a diretoria da IMEA com os grupos de trabalho. Existe uma comissão de admissão, que na verdade não se chama de admissão, é uma comissão de membership, né, de membros. Ela procura atrair membros, qualificar membros e assim por diante. Né? Existe sempre uma de Special Affairs, que é voltada para resolver algum problema específico. Por exemplo, acabou recentemente a vice-presidência de um colega japonês, cuja tarefa era ajudar a criar a região do Oriente Médio para a IMEA. Ele cumpriu o trabalho dele, acabou o mandato dele, acabou aquela vice-presidência. Hoje tem um holandês chamado Ari Hassan discutindo também com o Renato Sabatini, ideias sobre certificação de cursos, certificação de organizações, certificação de cursos de pós-graduação também, que é uma coisa bastante interessante. Como vice-presidentes também, nós temos os representantes das regiões da IMEA, que são 6 hoje. A África, que se chama HELINA é Health Informatics na África. No Oriente Médio, é uma muito jovem e muito difícil, como vocês podem imaginar, porque o Oriente Médio incorpora Irã, Arábia Saudita, Iraque, Israel, né? Quer dizer, aqui a MEARRE é uma região bastante complexa. Agora, devo dizer para vocês que existem pouquíssimos problemas políticos que aparecem na IMEA. Né? As pessoas que participam sabem que estão lá atendendo os objetivos da IMEA. Não existe nenhuma tendência de defender interesses políticos dentro das nossas atividades. Na América Latina, a gente tem a IMEA-LAC. Eu fui presidente da IMEA-LAC por 4 anos. Hoje a IMEA-LAC cresceu, está com 5 países, indo para 6 países agora. Acho que já são 6. Chile, Venezuela, Brasil, Cuba, Argentina. Chile, Venezuela, Cuba, Brasil, Argentina.
sim, e tem mais, se não me engano... e o México, seis países. O México voltou recentemente a fazer parte da região. A América do Norte é uma região, mas é só Canadá e Estados Unidos, né? Mas é uma região importante, porque canadenses e estadunidenses são grandes sociedades. A Europa é muito ativa, então a Federação Europeia é muito ativa. E a Ásia-Pacífico, chamado de APAME, que inclui Oceania e Ásia, é realmente também muito ativa, são sociedades muito ricas, né? Claro, as regiões pobres aqui, o Oriente Médio é pobre muito mais no sentido de dificuldade de organização ainda, né? A África é muito pobre em qualquer coisa que você imagine, em recursos financeiros e recursos humanos. A EMEALAC vem se desenvolvendo bem, mas tem as características típicas que nós conhecemos dos países da América Latina, né? Mas vem crescendo legal, sabe? E tem algumas organizações dentro da América Latina são exemplo para o resto do mundo. Tem as organizações brasileiras, obviamente, mas afora as brasileiras nós temos coisas como o Hospital Italiano de Buenos Aires, por exemplo, que é maravilhoso. Apesar da grande complexidade que é de lidar com as sociedades argentinas, porque elas são todas muito fragmentadas internamente. Bom, aqui só para ilustrar, né, essa é uma foto do board da IMEA, tal como foi apresentada no Medinfo de 2010, né? Esse senhor aqui, o mais alto aqui atrás, é o Antoine, que é o novo presidente, né? Ele tomou posse durante o Medinfo. O Reinhold é o ex-presidente, né? E escondido aqui atrás estou eu, como tesoureiro, né? A Lynn Hammer é essa senhora aqui, ela que organizou o Medinfo, e ela é atualmente a secretária da IMEA. Essa moça é uma enfermeira muito amiga da EMAR, ela é a Ryan Park, né, e ela é a vice-presidente de membership. O Ricardo Belazzi, atualmente, é o vice-presidente de Medinfos, tá bom? E esse aqui é o Peter Murray, que é atualmente o CEO da IMEA. Apesar, a gente tende a sentir uma distância muito grande, né? As pessoas parecem muito distantes da gente, mas são pessoas que estão nessas posições porque elas adoram conversar com pessoas, adoram conhecer pessoas, adoram superar o problema da língua, né? Os colegas japoneses, por exemplo, têm uma enorme dificuldade de se expressar e todo mundo tem uma enorme paciência para ouvi-los em qualquer dos eventos que se realize, né? Quem trabalha numa comunidade internacional com características voluntárias como essa, naturalmente tem que estar aberto à diferença de cultura e às dificuldades de comunicação, né? Então eu estou dizendo isso para vocês até para já animá-los a participar dos grupos de trabalho que eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente, tá bom? Bem, a instância de decisão da Assembleia Geral, então assim, o board, a tarefa do board é fazer, a gente trabalha assim, faz uma reunião a cada 6 meses, faz uma reunião do board, pelo menos uma reunião do board de dia inteiro, para se preparar para as assembleias. As assembleias gerais são anuais. Então, quando elas ocorrem, um dia antes, o board passa limpo toda a sua lição de casa, todos os seus relatórios, para levar para a Assembleia Geral da IMEA. Então, quem participa, né, da Assembleia Geral da IMEA? Primeiro, atualmente, ela ocorre de forma presencial. Nenhum de nós, apesar disso envolver muita viagem, todos nós entendemos que isso seja importante, porque as pessoas já se veem pouco porque moram muito longe, né? Então é importante que uma vez por ano, as pessoas se reúnam para discutir de forma presencial os seus problemas. E durante o Medinfo, né, que acontece hoje, acontece a cada 3 anos, ele está mudando para acontecer a cada 2 anos, hoje durante o Medinfo, as assembleias são muito cheias, o que é uma coisa muito boa para quem está participando. Bem, quem são as pessoas mais importantes na Assembleia Geral?
são os representantes das sociedades. Então, os representantes das sociedades votam em tudo, têm direito a votar em tudo, têm direito a serem eleitos, a votarem, a participarem de todas as votações, votação de orçamento, tudo as sociedades participam. Os representantes dos membros acadêmicos e corporativos não votam em tudo. Eles votam, por exemplo, em decisão de financeiras, eles não votam. Quem votam são as sociedades, que afinal de contas são as signatárias, são as, digamos, as donas da IMEA. Elas que são as donas da IMEA. Bem, os membros do board também votam, tirando o CEO. O CEO não vota. Tem uma participação fundamental, porque é ele que prepara a documentação, é ele que garante que tudo corra bem. Mas ele não tem direito a voto propriamente dito. Além disso, os representantes, aqui eu estou sendo redundante aqui, porque os representantes das regiões já são membros do board. Mas aqui é importante, só para lembrar, que as regiões são ouvidas explicitamente durante as assembleias. E uma coisa muito interessante, que também é similar ao que acontece aqui na SBIS, é que coordenadores de grupos de trabalho, aqui SIG quer dizer Special Interest Group, coordenadores de grupo de trabalho, ou no caso da SBIS, de regionais, que não estão funcionando muito bem, mas que seriam aqui, também têm direito a participar da Assembleia. Eu acho que no caso da SBIS, os coordenadores de grupo de trabalho não têm direito a voto, mas têm direito a voz. No caso da IMEA, eles têm direito a voto também. Tá? Bem, e entre as atividades que a IMEA realiza, disparado, o Medinfo é a grande festa, assim como o QBIS é para nós. Então, o último QBIS foi realizado na África do Sul, ano passado. O próximo vai ser realizado em 2013 em Copenhague, na Dinamarca. Mas a partir daí, ele passa a ser bienal. Então, eu não quis trazer esse assunto para essa apresentação, porque eu acho que ele é prematuro, mas vocês devem saber que o Brasil é candidato, já se declarou candidato para realizar o Medinfo de 2015 no Brasil. O Brasil tem condições de fazer um excelente Medinfo. O Medinfo na África do Sul teve 1000 pessoas. 1000 pessoas é o que nós tivemos no nosso último QBIS, certo? Então, é tranquilo da gente trazer 1.500 pessoas, 2.000 pessoas de todo mundo para o Medinfo no Brasil. Mas é muito legal isso, quer dizer, o Medinfo é a grande festa, é uma grande festa, é um congresso de muito boa qualidade, mas é um congresso que é uma festa, porque reúne o mundo inteiro. A cada 3 anos também, e também vai passar a ser a cada 2 anos, existe o Congresso de Nursing Informatics, e que é o grande evento do grupo de interesse em enfermagem, em saúde, e teve, em 2003, foi realizado no Brasil, graças ao esforço da EIMAR. Ela trouxe o NI 2003, foi realizado no Rio de Janeiro. O próximo agora vai ser realizado em Toronto, em 2012. E, de novo, para acompanhar toda a mudança de calendário, o Medinfo vai passar a ser feito de 2 em 2 anos. Gente, o Yearbook é uma excelente ferramenta. Eu fui colaborador do Yearbook durante muito tempo e sempre tem brasileiros colaborando com o Yearbook. Então, o que se faz no Yearbook é o seguinte, são pegos, 500 trabalhos, a Martina, que trabalha para a editora, ela faz uma seleção, digamos, de 600 trabalhos publicados em informática em saúde no ano. Esses 600 trabalhos são distribuídos entre pessoas da comunidade, da IMEA, e essas pessoas revêem de novo esses trabalhos, dando peso e dizendo quem é que deve ir para o Yearbook. Então, o Yearbook é o creme de la creme. Ele traz os melhores artigos desenvolvidos ou produzidos no último ano em um único volume. Com uma característica muito importante, que é que os sócios da SBIS têm acesso livre ao Yearbook eletrônico. O que acontece hoje
Esse é um modelo em discussão, tá? Mas é assim, será que vale a pena as sociedades como a SBIS pagarem para ter acesso ao yearbook e com isso valorizam a sua sociedade, né? A SBIS fica importante porque ela oferece uma coisa para o seu sócio, ou será que o yearbook deveria ser distribuído livremente para todo mundo que queira, porque dessa forma a gente atrai as pessoas para a área de informática em saúde, né? E, portanto, a gente traria mais pessoas para as nossas sociedades. Essa discussão está em aberto e quem quiser depois eu posso colocar em acesso, porque é uma discussão que está acontecendo hoje dentro da IMEA, deve ser tema de pauta da reunião de diretoria que vai ter em maio. 15 minutos? Eu estou numa reunião no momento. Eu estou numa reunião no momento, já ligo para o senhor. Não que eu saiba. Não. Tá bom, de nada, professor. Depois. Não, ela está fora nesse momento. Tá bom, nada. Tchau. Desculpa, meu sogro está realmente tá doente, tadinho. Fez risco de internação hoje. Bem, mas bom, de qualquer maneira, né? Então vocês perderam o slide. Esse slide que está na tela, vocês pegaram? Não? Me deem um feedback, por favor, se já tinha caído. Ok? Então, vamos para o próximo. Né? Eu estava falando das publicações. Né? Então, lembrando que o Applied Clinical Informatics é um jornal online que eu sugiro a vocês que deem uma visitada no site e procurem conhecê-lo. Veja que interessante, né? São 2 jornais são da Chatauer e um jornal é da Elsevier. Aqui eu sou revisor com muita frequência dos artigos do IJMI. Qualquer sócio titular da SBIS tranquilamente tem condições de ser revisor aqui, e eu teria interesse em indicá-los, né? Então, se alguém quiser participar como revisor desses jornais, por favor, me avise. E aqui no Applied Clinical Informatics eu sou um dos editores associados. Tem um monte de editor associado. Eu sou um deles. Bem, aqui eu vou até deixar esse slide aqui um pouco no ar enquanto vocês dão uma olhada, né? Quais são os working groups e os só tem um Special Interest Group da IMEA. Esse é o SIG, né, de Nursing Informatics. Então é enorme, né, faz um congresso muito grande, os enfermeiros são muito organizados e eles têm uma presença muito importante nas coisas da IMEA. Esse aqui é de fato o Working Group, né, o Special Interest Group, que melhor atua, um dos que melhores atuam, se não o melhor atua dentro da IMEA. Né? Então vocês deem uma olhada, tem coisas que vão de Consumer Health Informatics to Wearable Sensors in Healthcare. Quem que pode participar dos Working Groups? Qualquer um de nós. Qualquer um ligado a qualquer uma das nossas sociedades tem direito de participar ativamente desses grupos, inclusive de ser eleito coordenador, co-coordenador, vice-coordenador. Olha, tem uma área aqui de Open Source, né? Open Source Health Informatics, tem Telehealth, tem aqui Social Media, que é um grupo que começou com uma força-tarefa que eu propus e que esses trabalham loucamente, se mexem muito, trabalham bastante. Um grupo de educação é muito forte também, tem uma presença muito grande e é muito produtivo. Tem outros grupos aqui que não atuam tão bem quanto a gente gostaria, e devo dizer para vocês que é uma das propostas que a IMEA levanta hoje, de como medir o resultado dos grupos de trabalho. Né? Eles têm que apresentar relatórios anuais, mas como garantir que esses relatórios sejam
fidedignos e que eles tenham um planejamento a ser seguido, né? Isso aqui é que precisa acontecer. Bem, então deixa eu voltar aqui agora. Então, né, outras atividades, né, que a IMEA faz. Uma importante é que são os eventos regionais ou eventos realizados em áreas específicas. Por exemplo, um desses working groups qualquer pode realizar um evento de educação em saúde, né? Ou como é o caso das enfermeiras, dos enfermeiros, um congresso internacional inteiro sobre Nursing Informatics. E também as regiões participam, realizam eventos que tendem a ser apoiados pela IMEA, né? Então, vai ter agora, eu peço a vocês, as referências são todas no site da IMEA, que está no primeiro slide, né, que é imea.org, www.imea.org. Mas de propósito, eu queria que vocês viajassem lá pelo site para descobrir coisas que estejam acontecendo. E esse congresso Infolac vai ser realizado em Guadalajara e está aberto para aceitar Google, pelo menos, Infolac 2011, tá? É um evento em Guadalajara, que é o lugar onde o Brasil ganhou a Copa de 70. Bem, mas tudo bem. Isso é detalhe. Bem, uma questão muito importante que a IMEA vem fazendo atualmente e vem ganhando força é na colaboração com outras organizações. Então, como eu disse, existe uma iniciativa hoje de um trabalho conjunto com a Organização Mundial de Saúde, que é de produzir um documento que se chama WHO Bulletin, que é uma publicação, é um boletim formal da WHO. E a ideia é gerar uma documentação tão expressiva ao longo do próximo ano que ela possa ser levada à Assembleia Geral das Nações Unidas para serem aprovadas recomendações sobre o uso de tecnologia de informação em saúde nos países, né? Então, veja, olha, isso muda completamente o status da nossa atuação, não é? Isso é como a gente faz aqui no Brasil, a gente tenta fazer no Brasil, de ser ouvido pelo governo, né? E realmente, aparentemente, essa mudança que houve no governo agora é para muito melhor. Aparentemente, são pessoas muito mais abertas a ouvirem as coisas que são feitas no país, né? Mas isso significa a gente conseguir influenciar o mundo em termos das nossas crenças, em termos da nossa convicção de que é possível melhorar a saúde melhorando com o uso da tecnologia, né? Existem outras publicações da IMEA, né? Existe o Código de Ética de 2001 que está em revisão e que está disponível no site da SBIS, traduzido para o português, que foi um trabalho que foi feito naquela época, né? Existem recomendações de educação, que é um documento recente, de 2010, mas que é uma recomendação da IMEA para a educação na nossa. Bem, esse Stare High eu não tinha tido contato com ele, mas eu aprendi bastante sobre ele revendo artigos para o IJME. É muito legal isso aqui, porque são diretrizes sobre o que trabalhos que fazem avaliação de projetos, avaliação de sistemas, avaliação do uso de coisas, que conteúdo mínimo que ele deve ter, né? Então, isso é muito pouco utilizado, mas vocês, se forem ao site da IMEA, vocês vão encontrar bastante informação a esse respeito, tá? E a última linha de atividades da IMEA, pelo menos a última linha importante, são task forces para atividades específicas, né? Então, uma dessas task forces foi para construir o planejamento estratégico da IMEA, né? Que está aqui, ó, né? Em 2005, a IMEA elaborou e aprovou um planejamento estratégico para 2015, que foi feito através de uma força-tarefa, né? E nesse planejamento, a IMEA disse, ó,
Nós queremos ser a fonte internacional isenta e reconhecida pelo conhecimento teórico e prático, porque nós representamos países e não empresas ou interesses locais. Ou seja, a IMEA, assim como a SBIS, tem essa imagem de isenção e de integridade, a IMEA também tem. Né? Então, existe, por exemplo, um organismo que é absolutamente competidor da IMEA em muitos aspectos, é o RIMS. Né? Mas o RIMS ele não representa países. Né? Ele representa empresas ou representa uma visão norte-americana do mundo. Da mesma maneira, a EMEA, que é a Associação Americana, ela também representa Estados Unidos, ela não representa o mundo. Então a gente entende que existe um espaço muito grande a ser preenchido pela IMEA, e quando vocês leem IMEA, vocês leem todos nós. Né? E tem espaço para SBIS, né? Tem espaço para a IMEA-LAC, tem espaço para as organizações que estão dentro da IMEA, de ajudarem a construir esse marco referencial que a IMEA pretende ser. Né? Então, ao longo, desde que essa task force de planejamento estratégico ela terminou o seu trabalho, ela trouxe resultados muito interessantes para a atividade da IMEA. Né? Então, a primeira coisa, a exemplo do que a SBIS fez, olha, vejam só como o estado mental das pessoas se alinha naturalmente quando os interesses são parecidos. Né? A IMEA criou um IMEA Office, quer dizer, um CEO remunerado e uma sede para a IMEA em Genebra. Então, hoje a IMEA tem um endereço formal, tem um escritório lá se a gente precisar, né? Tem um CEO remunerado para executar suas tarefas. E a gente está pensando em ter mais gente trabalhando dentro da IMEA. Né? Simplificação dos processos administrativos e financeiros. Né? Infelizmente, o Steve Huizing, que era o diretor executivo da IMEA, ele morreu inesperadamente. Quer dizer, ele já estava muito velho e muito doente, mas a morte dele, infelizmente, aconteceu sem aviso. Né? E isso trouxe para nós um grande problema. Nós passamos praticamente 2007, 2008 e 2009 só resolvendo problemas administrativos e financeiros que ficaram em virtude da ausência do Steve Huizing. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente simplificou bastante esses processos administrativos e financeiros. Eu, como tesoureiro, fiquei muito contente que a gente tem muito mais controle sobre as coisas da IMEA atualmente do que tinha anteriormente. A IMEA vem crescendo geograficamente, como mostra a própria expansão da IMEA-LAC e como mostra, por exemplo, a criação da região do Oriente Médio. Né? E na própria África, ela vem crescendo bastante. Essa colaboração com a OMS tem sido muito importante porque aumenta a respeitabilidade da IMEA, né, e abre espaço também para projetos que possam ajudar a IMEA a ser remunerada. Né? Assim como a SBIS tem convênios com o CFM, interessa muito para a IMEA ter convênios com organismos internacionais como a OMS. Né? E foi uma das coisas muito legais que aconteceram nos últimos anos foi o fato do Medinfo ter ocorrido na África do Sul. Quando a África do Sul concorreu, ela concorreu contra a Dinamarca, né, que agora ganhou para fazer em 2013. Mas a África do Sul era um azarão. Mas a comunidade da IMEA disse: se nós queremos fazer as coisas diferentes, nós não podemos ficar repetindo o nosso passado. Portanto, vamos em frente e vamos fazer na África do Sul. E foi de fato um congresso muito bem organizado. Ele teve uma dificuldade, ao meu ver, que eu espero que, se a gente ganhar para fazer no Brasil, a gente supere. Assim, ele não representou nada do continente sul-africano, desculpa, do continente africano, a não ser a própria África do Sul. Né? Seria muito legal se tivesse tido uma participação mais intensa de outros países da África nesse evento. Isso acho que é uma das críticas que nós devemos tentar superar se a gente fizer isso no Brasil. Tá? Bem,
Então, o planejamento estratégico, ele está uma pequena visão desse planejamento estratégico, ele é muito legal, é impossível para vocês lerem, eu imagino, né? Mas ele caminha de dentro para fora, de conhecimento, ciência, aplicação, quer dizer, ele tem os vários círculos, né, da informática em saúde e é dividido em várias áreas, né, de visão, pesquisa, responsabilidade comportamental, educação, relações, conectividade e assim por diante, né? É um trabalho muito bonito, está disponível no site também. E eu participei também dessa task force, foi muito legal, liderada pela professora Nancy Lorenzi, e foi muito legal, porque vem, de fato, vocês imaginem, gente, uma organização voluntária e internacional, o ritmo de mudança dela não pode ser maior do que o da própria SBIS, né? Então vocês entendem, quer dizer, a mudança é uma mudança que tem que ser lenta mesmo. Nós queremos aumentar o nível de profissionalização para melhorar o alcance das coisas que a gente pode fazer. Bem, então, simplesmente aqui sumiu aqui da frente uma imagem, mas assim, quem são os nossos desafios, né? Sustentabilidade com qualidade financeiros, né? Ao mesmo tempo, nós temos um grande potencial do que vender. Eu estou falando vender no sentido exato da palavra, não imaginem como sendo algo pejorativo, não. Assim, nós temos um monte de conhecimento, um monte de networking, um monte de capacidade de representar o mundo. Nós temos, para a gente usar melhor esses recursos, nós temos que ter mais recursos financeiros. É justo, não tem nada de errado nessa história, né? Então, nesse momento, a gente criou uma task force de sustentabilidade que tem como objetivo encontrar os mecanismos para utilizar os recursos da IMEA de maneira a gerar receita contínua ou receita para a própria IMEA, né? Ou contínua ou não, mas através de atividades de preferência, atividades que sejam capazes de ser reproduzidas diversas vezes para ganhar escala e aumentar a relação custo-benefício. E aqui cabem cursos, cabem essa publicação com a Organização Mundial de Saúde, e cabe uma coisa que eu estou trabalhando bastante, que é uma de aproximação com a ISO, para que a IMEA seja um divulgador das ideias de padronização para a ISO e para o que eu chamei de, né, o Joint Initiative Council, que é formado por ISO, HL7, DICOM e outras organizações. Ou seja, países em desenvolvimento têm muita dificuldade de terem uma organização como a ABNT. Se você não tem uma ABNT no seu país, chance zero de você participar da ISO, né? Então, você precisa ter um organismo de padronização. Dentro desse organismo de padronização, você tem que convencer da necessidade de ter um para a área da saúde, né, para a área de informática em saúde, e então você pode começar a participar. E aí as reuniões são em inglês, né, e é tudo muito complexo, são processos muito complexos. Então a gente entende que existe um papel importante que a IMEA pode cumprir se ela for capaz de se associar à ISO para esses fins. Tá? Finalmente, então acho que esse é o meu último slide, né? Só eu coloquei de novo participação nos WGs, né, nos Working Groups, porque eu acho que esse é o caminho mais legal de começar a participar das atividades da IMEA, principalmente aqueles de nós que trabalhamos em áreas muito específicas do conhecimento, né? Então, olha, tem aqui, está escondido aqui, mas tem, eu não sei se dá para diminuir aqui, mas tem lá, telesaúde aqui embaixo, né? Olha, social media, está super na moda, né? Open source, health and medical education, quantos de nós trabalhamos com educação, né? E os que estão em azul aqui, olha, são uns que eu estou especialmente de olho neles, porque esses aqui são working groups que dá para fazer uma grande relação com o trabalho que está sendo desenvolvido na ISO nesse momento.
né? Então, uma das atividades da ISO, na qual a gente está envolvido também, Beatriz envolvida, um monte de brasileiros, o Abel, o Aita, o Paulo Lopes, um monte de nós envolvidos, né, é para propor uma arquitetura para e-health. Né? Quais são os blocos construtores que você precisa para construir sistemas de informação em primary care, né, usando padrões para Healthcare Informatics, gerando Health Information Systems que sejam bons para países em desenvolvimento. Né? Então, isso aqui, ó, esse mundo dos padrões, essa coisa é muito distante dos países de desenvolvimento. A IMEA, através desses working groups, pode ser uma grande facilitadora dessa ideia, desses caminhos. Bom, aliás, eu acredito que existam diversos outros caminhos que a gente não teve chance de explorar ainda. E um dos motivos de eu aceitar essa apresentação, né, que muito me honra, é exatamente de abrir para vocês, né, a possibilidade de vocês fazerem sugestões. Eu terei essa task force de sustentabilidade, ela é coordenada por mim, e eu acabei de convidar o Marco Antônio Gutierrez do Incor, que é tesoureiro da SBIS, a participar dela também. Então, assim, havendo ideias, havendo propostas, eu pessoalmente terei o maior prazer em avaliar, em mandar informação de volta e ajudar da maneira que eu achar possível. Mas eu acho que a grande obter, né, ter mais informação sobre as atividades lá e sintam-se à vontade para me contatar. A Eimar, ela é uma participante muito ativa da IMEA, né? Ela é muito reconhecida, ela faz um trabalho muito importante tanto dentro do grupo de enfermagem e saúde, quanto nas atividades de comitê científico dos medinfos e das publicações. A Beatriz também conhece todo mundo dentro do ambiente da IMEA, então vocês se sintam à vontade para me contatar, para saber mais, para o que vocês quiserem. Eu terei imenso prazer em apresentá-los para as pessoas que coordenam os grupos, esses working groups que estão aí presentes, se for o caso. Né? É possível que vocês conheçam muitas das pessoas que estejam nas suas áreas de conhecimento. Renato, acho que eu vou parar por aqui e eu gostaria muito de receber perguntas de vocês. E espero